Seja bem-vindo ao Nota Mil Passo a Passo. Nós vamos dar continuidade ao nosso projeto Literatura no Vestibular com o comentário do livro Papéis Avulsos, de Machado de Assis. Então, vem com a gente. Olá, eu sou a professora Larissa e você está aqui no nosso canal do YouTube, Nota Mil Passo a Passo, e a gente está começando agora nosso projeto de literatura no vestibular, onde nós vamos analisar as obras que caem nos principais vestibulares do Brasil. Mesmo que você não vá tentar vestibular em alguma federal ou outra universidade que cobre algumas leituras específicas para o vestibular, continue aqui com a gente, porque todo esse conhecimento, toda essa bagagem que você vai adquirir aqui nas nossas aulas, pode te ajudar e muito no Enem. A gente vai falar hoje sobre Papéis Avulsos, do Machado de Assis, que é essa obra aqui, né, uma coletânea de contos do Machado de Assis, e ela está indicada para a Federal do Rio Grande do Sul. Então é interessante a gente entender um pouco a estrutura dessa obra, saber quem é Machado de Assis, saber em que período artístico a gente pode encaixar esse autor, para que a gente possa então entender melhor o processo de escrita, a construção de personagens e tudo que envolve a obra desse grande gênio que é Machado de Assis. Para a gente entender um pouco quem foi Machado de Assis, né, é um nome muito conhecido, é um nome que a gente vê muito na nossa vida escolar, né, a gente tem pelo menos algum contato, mesmo que seja bem breve e ligeiro, com a obra de Machado de Assis no nosso período escolar, né? Ele é bastante indicado, né, nos vestibulares do Brasil, tanto é que ele está aqui na Federal do Rio Grande do Sul, ele também está na FUVEST e em outras faculdades. A gente vai aí ainda falar sobre outras obras do Machado aqui no nosso projeto até o fim do ano. Então é interessante a gente entender quem é esse grande autor e por que ele tem tanta relevância na literatura brasileira, certo? Machado de Assis nasceu em 1839. Ele nasceu aqui já no final, né, da primeira metade do século XIX. É interessante a gente entender que o Machado nasce no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, a sede da corte. Era também de família pobre, ele nasceu no Morro do Livramento. O pai era mulato, ele era neto de escravos alforriados. A mãe morreu quando ele era ainda criança e o pai casou novamente, e essa madrasta foi uma pessoa muito boa para o Machado, porque percebeu no garoto as inclinações, né, que ele tinha aí para as artes, para a literatura, para a escrita, o desejo dele de conhecimento. E aí então ela incentivou, né, que ele estudasse, que ele se letrasse, né, e assim Machado, né, então teve a oportunidade de começar seus estudos. Ele foi trabalhar ainda cedo, né, na adolescência, numa tipografia, né, que é uma espécie de gráfica, um pouco de livraria que tinha naquela época. E lá nessa tipografia ele entrou em contato com vários autores, vários textos e muitos intelectuais da época. Então ele foi motivado a começar a escrever seus textos, e ele começou a publicar esses textos em um formato que era muito comum no século XIX, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que era o formato de folhetim. Né? O que é um folhetim? É como se fosse um fascículo de jornal, né? Você imagina assim, um caderno de jornal que saía naquela época, e os autores eles costumavam publicar suas obras por capítulos nos folhetins, às vezes semanalmente, às vezes quinzenalmente. Então, quanto melhor fosse, né, a história que estivesse sendo construída capítulo a capítulo, então mais sucesso e, por consequência, mais dinheiro arrecadava esse autor. Então, Machado iniciou sua produção literária escrevendo em folhetins, publicando suas histórias nos jornais, até que ele, então, atinge aí uma importância no cenário literário, mas, né, vamos fazer aqui uma observação, nesse período, quando Machado começa a escrever seus primeiros textos, a gente está aí em vigência, vamos dizer assim, né, da escola literária que era o romantismo, né? O romantismo foi uma escola que teve muito peso no Brasil no século XIX. Talvez ela fosse a primeira escola de alcance de público, uma coisa que a gente não tinha ainda no Brasil, embora a gente tivesse uma produção muito grande,
A gente vai falar de outros períodos literários que antecederam o romantismo, mas é interessante a gente ver que o romantismo ele foi mesmo um divisor de águas na literatura brasileira, e então Machado ele começa a escrever dentro das características românticas. A escola, o estilo de época que o cercava, então, era o romantismo. Então ele escreve alguns contos, mas principalmente ele vai escrever romances dentro da temática e do estilo do romantismo, que foi Helena, A Mão e a Luva e Yaya Garcia, né? Essas três obras, esses três romances do Machado são do que a gente chama da sua fase romântica, certo? E não vamos confundir aqui romantismo, escola literária, com romantismo, gesto romântico, ato romântico, né? Que envolve uma história de amor. Romance que nós estamos falando aqui é do gênero literário, que envolve personagens, um enredo, um tempo, um espaço, que tem um narrador, e geralmente tem tudo isso de forma bem detalhada, né? É o que a gente chama de livro, né? Machado escreve Helena, Machado escreve A Mão e a Luva, e Machado escreve Yaya Garcia, que são romances dentro do gênero literário romance, românticos, porque estão dentro da escola do romantismo. Então ele escreveu esses romances românticos. Até que, em 1881, então Machado vira uma página tanto para a sua própria escrita como para a literatura brasileira como um todo. Essa virada de estilo, a publicação dessa obra em 1881 vai ser um marco significativo dentro da história da literatura brasileira, que é o que a gente vai chamar então de início de uma nova era literária, uma nova escola literária. Em 81, Machado publica Memórias Póstumas de Brás Cubas. E é muito interessante aqui, eu vou fazer um pequeno link entre Brás Cubas e o nosso livro aqui, Papéis Avulsos, para que vocês possam entender, né, a dinâmica, o processo de escrita de Machado de Assis. Então, a partir de 1881, então a gente tem aí uma nova fase na literatura brasileira inaugurada por Machado de Assis, que é o realismo, que é a escola, então, que a gente vai ver, então, onde Machado predomina, onde ele predomina, onde ele dá um show, né, dele, ele é o próprio nome que simboliza o realismo no Brasil, né, inspirado, então, pelos romances realistas que estavam sendo publicados na Europa. Em 1857, salvo engano a data, é publicada a obra Madame Bovary, de Gustave Flaubert, na França, que é, então, o marco do início do realismo do mundo, né? A Emma Bovary, essa personagem tão simbólica para a literatura universal, então inaugura o realismo. E aí, né, como a gente está aí no século XIX, as coisas chegam de forma lenta aqui do outro lado do oceano. Então, Machado só vai inaugurar o seu gênio, né, na escrita, não que os romances do romantismo dele não fossem bons, mas realmente as suas características mais fortes, né, o seu estilo de escrita mais aperfeiçoado vai se dar, com certeza, dentro do realismo. Então ele publica Memórias Póstumas de Brás Cubas e a gente vai ter, a partir de então, as grandes obras do realismo Machado. E eu gostaria de citar aqui o que a gente chama de trilogia machadiana, né, que são as obras pilares da literatura do realismo e da literatura do Machado, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, que a gente vai falar em outro momento sobre esse livro, porque ele também vai cair na lista, e o Dom Casmurro, que é uma história famosíssima, a história de Capitu e Bentinho. Então a gente tem aí a construção, a obra-prima de Machado de Assis concentrada nessas três obras. Mas a gente tem muitas outras coisas de Machado, nós temos outros romances realistas além desses três que eu citei, e a gente tem aí um sem número de contos de Machado de Assis que você pode apreciar, que são todas obras que estão em domínio público. Então, se você quiser conhecer melhor a obra de Machado de Assis, eu te aconselho a começar a ler os contos, e é deles que nós vamos falar agora, né? Essa obra, Papéis Avulsos, ela foi publicada em 1882, ou seja, um ano após a publicação de Memórias Póstumas, e é muito significativo o fato delas estarem tão próximas, né? De ser um ano de intervalo apenas da publicação de uma da outra.
né? Papéis Avulsos é uma reunião de 12 contos. A gente tem uma advertência escrita a punho pelo próprio Machado, em que ele diz, vou ler aqui para vocês o que ele diz na advertência, só um instante, achei. Ele fala assim: este título de Papéis Avulsos parece negar ao livro uma certa unidade. Faz crer que o autor coligiu vários escritos de ordem diversa para o fim de os não perder. A verdade é essa, sem ser bem essa. Avulsos são eles, mas não vieram para aqui como passageiros, que acertam de entrar na mesma hospedaria. São pessoas de uma só família, que a obrigação do pai fez sentar à mesma mesa. Então, ele continua aqui e ele faz uma comparação do seu estilo de escrita com dois grandes escritores e dois escritores bem diferentes entre si. E eu acho que isso aqui é interessante a gente assinalar, que nessa advertência Machado diz que se inspirou em São João, o evangelista, né, que escreveu o Evangelho de João e o livro do Apocalipse, além das cartas, né, que estão lá no Novo Testamento. E ele também compara seu estilo de escrita aqui a Diderot, né, que era o francês iluminista que escreveu as enciclopédias. Então a gente vê aí, né, como dois escritores mais opostos um do outro a gente tem como referência, né, na escrita do Machado aqui em Papéis Avulsos. Quando ele acaba de escrever essa advertência, que ele escreve, assina com o próprio nome, então a gente vai ter início a apresentação dos narradores de Machado de Assis. E esses narradores, eles são muito importantes e eles são até fundamentais para nós entendermos a própria estrutura da obra. Nós temos aqui uma diversidade de narradores, sejam personagens de primeira pessoa, sejam narradores de terceira pessoa onisciente. Mas o que é muito significativo em toda e qualquer obra do Machado, e a gente tem essa construção de narrativa sempre presente nele, é que esse narrador, ele é um narrador intruso. Ele para a narrativa e conversa com o leitor. Aquilo que a gente chama no cinema de quebrar a quarta parede. Ele o tempo todo se dirige ao leitor, ele conversa, ele interrompe, né? Então a gente tem aqui um fluxo de narrativa, né, que oscila o tempo todo. A gente não tem aquele narrador linear. Ele vai, ele para, ele interrompe, ele conversa, né, ele faz observações. Todas as características, né, de Machado aqui presente nos narradores de Papéis Avulsos. Nós também temos a presença da ironia, muito fina, muito requintada, né? Aquele sarcasmo muito bem colocado, que também é uma marca não só de Papéis Avulsos, mas de toda a obra machadiana. O pessimismo, a crítica social, a forma de encarar aí a realidade, né? A crítica da sociedade, das estruturas sociais, né, que são marcas muito próprias do realismo. E a gente tem também a presença de intertextualidade, muito forte na obra machadiana também, né? Machado gostava muito dos clássicos, ele retoma muito a antiguidade clássica. Machado era um leitor muito profícuo, então a gente vai ter aí a presença de vários elementos que estão em outras obras, né? Ele gosta muito de citar Camões, Shakespeare. A gente tem aqui a presença também da afinidade que ele tem com outras línguas. Machado também foi tradutor. Machado traduziu a Divina Comédia de Dante para o português. Machado traduziu alguns livros do Charles Dickens, né, o autor britânico. Machado traduziu Edgar Allan Poe, né? Então a gente tem aí a presença, né, dessa literatura também aqui na obra machadiana. Então, vamos para o livro Papéis Avulsos. Nessa obra, a gente tem a presença aqui, como eu já havia dito, de 12 contos, né? O conto que inicia a obra é um dos mais famosos da carreira do Machado, que é o Alienista. Talvez, né, e aí é uma observação bem minha, essa observação aqui, o Alienista seja uma novela, né? Já falei aqui no canal sobre o Alienista uma vez, mas eu vou fazer aqui uma reconsideração sobre o Alienista, porque é muito importante. É um texto muito famoso do Machado, muito
cobrado também, né? Um assunto muito interessante. Às vezes é capaz que você encontre aí até uma edição separada do Alienista, né? A própria Companhia das Letras, que editou esse livro, né? Papéis Avulsos, tem também uma edição separada do Alienista, só para vocês verem a relevância que essa história tem dentro da literatura brasileira. O Alienista é uma novela. Eu vou chamar de novela porque ela é uma história longa, né? Ela tem quase 100 páginas, talvez. 90 e poucas páginas ela tem. É uma história que tem um núcleo de personagens um pouco maior do que o costume, porque que é uma novela, né? Eu expliquei para vocês que é um romance, um conto. Ele tem todas as características do romance: narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Tem todas essas características, só que de forma reduzida, certo? Só um núcleo de personagem, geralmente só num espaço e tempo, né? Então a gente não tem aí um prolongamento da ação dentro de um conto. E já a novela, ela tá no intervalo disso aí, ela nem é tão curta como um conto e nem é tão longa como um romance. A gente tem várias novelas conhecidas na literatura, tanto brasileira como universal, mas talvez a gente tenha aqui, né, o Alienista como uma das mais interessantes e mais importantes para a gente exemplificar esse estilo narrativo. O livro que a gente trabalhou anteriormente, Campo Geral, do Guimarães Rosa, também é uma novela, né? Também tem essa mesma característica de ser mais longo do que um conto e menor do que um romance, certo? Então, o Alienista, de Machado de Assis, abre a obra Papéis Avulsos. É uma história que conta uma visão, né, sobre o cientificismo que estava muito em voga no século XIX, né? É uma coisa que estava tomando corpo e estava crescendo muito, né, no mundo inteiro. Então isso chega a Machado. Então a gente vai ter aí a investigação científica, a análise do comportamento humano. E isso é uma das coisas mais marcantes dentro do Alienista, essa análise do comportamento humano. E a gente tem aí um dos personagens mais singulares, né, da literatura machadiana, que é o Dr. Simão Bacamarte, que é esse alienista. No Alienista, o Machado traz o tema da loucura, que ele vai repetir, né, em Quincas Borba, que ele vai repetir, né, em outras das suas histórias, e que ele já tinha, né, assinalado em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, volta aqui o link que eu queria fazer com vocês, é que a gente percebe que Papéis Avulsos é como se fosse um caderno de bolso de Machado. Então, ele está ensaiando, ele está pensando, ele estava escrevendo, né? Ele estava formulando ideias para escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas, e esse ensaio, vamos dizer assim, resultou nesses pontos que ele foi escrevendo ao longo do tempo, até que depois ele os reuniu e publicou aqui nessa obra. Papéis Avulsos é a única coletânea de contos que nós temos publicados do Machado de Assis quando ele estava vivo. Todos os outros contos dele foram a público só depois, foram a público assim, né? Foram editados e publicados como livros só depois que ele morreu. Então veja a relevância que essa obra tem também na literatura brasileira e na própria escrita do Machado. Então a gente tem esse personagem, Simão Bacamarte, essa supervalorização da ciência, de como isso era fundamental e da forma como, né, a tirania, vamos dizer assim, né, ela se apodera do pensamento humano, né, e até a gente tem aí, né, que essa normalidade, esse conceito de normalidade vai depender muito, né, de quem o conceitua. Então, o meu conceito de normal é um, o seu conceito de normal pode ser outro. Então, se é o meu que prevalece e eu que dou as ordens, então eu vou virar um pequeno tirano, né? Então, é isso que a gente vai ter, então, na história do Alienista, que se passa numa cidadezinha chamada Itaguaí. E a história é interessante que ela remonta a um tempo mais antigo, né, do que o tempo contemporâneo de Machado. Então a gente consegue encaixar a história no período colonial e ele faz referências a esse período durante a leitura.
É uma leitura que, por mais que seja um dos contos mais longos do Machado, né, é uma leitura que não é difícil, é uma leitura interessante. A gente vai ter todas essas características da obra do Machado muito presentes aqui, né? A ironia, a crítica social e um elemento que é fundamental também dentro da obra dele, um elemento que ele traz muito à tona e é uma crítica muito pesada sobre isso, que é o ser versus o parecer, né? Então, aquilo que eu demonstro para a sociedade, aquilo que eu pareço ser, a educação, a fineza, o fato de ter dinheiro, esbanjar esse dinheiro, ou essa sinalização de virtudes, na verdade, por trás, nós temos aí, então, uma grande farsa. Então, ele assinala o tempo todo isso, né? As pessoas que são bajuladoras, as pessoas que são hipócritas. Então, a gente tem aí o tempo todo essa marca na literatura machadiana, e a gente tem aqui também a presença disso em O Alienista. O outro conto, né, muito importante do Machado de Assis, que está presente nessa coletânea, é a Teoria do Medalhão. E sobre a Teoria do Medalhão, eu queria fazer uma observação, que o Machado, em alguns dos seus contos, e a gente tem isso aqui em Papéis Avulsos, ele coloca um subtítulo para as histórias, né? E Teoria do Medalhão, ele fala, né? A gente tem o título, Teoria do Medalhão, diálogo, né? É porque é um diálogo, a gente tem o tempo todo um diálogo entre o pai e filho, né? Esse filho como é que eu posso dizer? Atingindo a maioridade, está fazendo 21 anos, então o pai chama, né, ele para uma conversa, né? Aquela conversa de adulto. E aí ele vai explicar para o filho que, em vez de buscar, né, um cargo, ou ser advogado, ou ser médico, ou ser engenheiro, ou estar fora e tal, o que ele tinha que buscar na sua vida é ser um medalhão, né? Então ele vai teorizar aqui para o filho dele o que é um medalhão e como é importante que o jovem, então, consiga aí esse título de medalhão. E, na verdade, o que é um medalhão, né? Um medalhão é essa pessoa aí, né, que eu acabei de explicar para vocês, que aparenta ser muita coisa, aparenta ser um estudioso, um intelectual, uma pessoa que tem muitas virtudes, mas, na verdade, isso tudo é só uma aparência, né? É um grandíssimo hipócrita, né? Então, ele disse que para que ele pudesse alcançar, então, né, uma hierarquia alta ou prestígio social, esse menino precisava, então, alcançar o cargo de medalhão. Então, a gente tem aqui esse diálogo entre pai e filho, e o pai explicando, né, aí como é que funciona a sociedade para esse filho, tá? O próximo conto, A Chinela Turca, né? A gente tem aí um elemento interessante nessa história, que é um jovem que está indo encontrar namorado, e aí ele recebe uma visita de última hora de um bacharel, então ele tem que fazer aí uma sala para esse homem, e esse homem pede para ele ler uma peça de teatro que ele escreveu, e a peça é tão chata, tão chata, tão chata, que ele se perde, né, no devaneio, e aí de repente ele começa a ser perseguido pelo roubo de uma chinela turca, e ele não sabe o que está acontecendo, ele só sabe que ia visitar a namorada, e ele fica desesperado, tenta fugir, e de repente ele acorda e ele viu que a história era tão chata que ele apenas dormiu e teve um sonho, né? Então esse elemento, né, meio assim, meio sonho, meio realidade, a gente não sabe o que está acontecendo e tudo, essa presença aí dessa coisa meio irreal, né, na história. Então é uma marca interessante desse conto, A Chinela Turca. O nosso próximo conto, Na Arca, tem um subtítulo que é 3 capítulos inéditos do Gênesis. E aqui eu queria fazer um destaque para esse conto Na Arca, que é o fato de que Machado reconstruiu a linguagem bíblica, reconstruiu o estilo bíblico, tanto é que ele escreve um conto com capítulos, com versículos e com todo o linguajar próprio da Bíblia, né? Então ele vai contar aqui uma história como se fosse né? Como ele fala, 3 capítulos inéditos do Gênesis, onde ele vai falar aqui do episódio que, quando houve o dilúvio e Noé entrou na arca com seus filhos e os animais, né? Quando eles estavam, tipo assim, aportando em uma terra, né? Depois que acabou a chuva e as águas baixaram, eles estavam ali aportando numa terra.
Então a gente vai ter uma discussão entre os filhos de Noé, precisamente entre Sem e Jafé, né? Que é uma disputa pela terra. Né? Eles vão dividir a terra entre eles e eles vão disputar lá a posse de um determinado espaço de terra, até que a intervenção do outro irmão, que é Cã, a intervenção de Noé, e a gente tem aqui uma espécie de crítica social também, né? Porque o Machado ele vai falar que esses irmãos estão lutando ainda, primeiro, por uma terra que nem era deles, e aí se demonstra toda a ganância própria do ser humano. Nesse conto também, lá no finalzinho do conto, ele faz aí uma brincadeira com o contexto histórico da época, que era a disputa entre a Turquia e a Rússia por um território. Né? Então, Noé faz uma observação que é assim, ó, e alçando os olhos ao céu, ele está falando aqui de Noé, e alçando os olhos ao céu, porque a portinhola do teto estava levantada, bradou com tristeza. Eles ainda não possuem a terra e já estão brigando por causa dos limites. O que será quando vierem a Turquia e a Rússia? E nenhum dos filhos de Noé pôde entender estas palavras de seu pai. A arca, porém, continuava a boiar sobre as águas do abismo. É muito interessante aqui a forma como ele varia de linguagem, né? A gente tem aqui o conto precedente, que era a Chinela Turca, que tinha um estilo de linguagem, que tinha uma escrita, e quando ele vai para o conto na arca, então ele muda completamente, ele adequa a forma e ao conteúdo, né? Então ele faz aí como se fosse realmente um livro da Bíblia. É muito interessante a construção, a narrativa desse conto e a própria história em si. O próximo conto é Dona Benedita, que tem como subtítulo Um Retrato. E esse conto mostra como essa personagem, Dona Benedita, ela era superficial, né? Ela não tinha nenhuma raiz, ela não tinha nada de profundo dentro dela. Né? Ela sempre está transitando entre as coisas, o que for mais fácil, o que for mais cômodo, sempre indecisa, sem saber o que quer. Ela fica viúva e não sei se caso de novo, se não caso, não sei se vou visitar a filha ou se não vou, não sei se eu vou viajar ou se não vou. Então ela fica sempre nessa dúvida da vida, sempre sem saber o que quer, até que a gente tem um desfecho para esse ponto muito interessante. Ela dorme, aí em sonho, né, ela vê uma figura, né, uma imagem aparece para ela e diz assim, né? Casa não casarás, se casas, casarás. Não casarás e casas casando. Dona Benedita ficou aterrada sem poder mexer-se, mas ainda teve a força de perguntar à figura quem era. A figura achou um princípio de riso, mas perdeu logo. Depois respondeu que era a fada que presidira ao nascimento de Dona Benedita. Meu nome é Veleidade, concluiu, e como um suspiro dispersou-se na noite no silêncio, né? Então, a gente vai ver aqui que essa personagem tem aí essa, né, dúvida eterna, essa coisa que não cria raízes, que não se fica, que não se aprofunda, sempre no superficial, sempre no raso, sempre no mais fácil e sempre nessa eterna dúvida, se vou ou não vou, se faço ou não faço, tá? O próximo conto é O Segredo do Bonzo, subtítulo Capítulo Inédito de Fernão Mendes Pinto. E a gente tem aqui em Segredo do Bonzo uma história que se passa num lugar fictício, numa época em que nós não sabemos, e o mais interessante, né, a mensagem aqui desse texto é uma crítica social também muito pesada ao discurso, né, de charlatães, como as pessoas elas têm comportamento de massa, né? Se todo mundo diz assim, vai, e um grupo for, as pessoas vão atrás, né? Sem questionar, mesmo sem entender, né? Elas vão seguindo aí discursos de quem se diz expert ou experiente ou doutor ou conhecedor daquela área. Elas tendem a acreditar muito facilmente, né, nesses discursos. Então a gente tem isso aqui, né, muito forte em Um Segredo do Bonzo, né? E ele fala assim, capítulo inédito de Fernão Mendes Pinto. Um viajante escritor português, autor de uma coletânea de relatos publicada postumamente e intitulada Peregrinações, com impressões de um europeu sobre a Ásia. Ele foi à Índia em 1538 e percorreu boa parte da Ásia. Segundo seu relato, nessas viagens foi feito prisioneiro 13 vezes e escravizado em 17 ocasiões.
talvez venha daí sua fama de impreciso e até mentiroso. Então a gente tem aqui, né, essa história, né, que parece sim meio mentira, mas que tem um fundo de verdade. Então a gente tem aqui, então, O Segredo do Bosco, que é uma história super interessante, tá? A gente está passando rápido, porque o meu objetivo aqui é que vocês entendam o que é Machado de Assis, entendam o que a gente vai encontrar em papéis avulsos, mas isso não exclui a necessidade que você tem de ler o livro completo e ter contato, né, detalhado da história e tirar suas próprias impressões dessas leituras, tá bom? A gente tem o próximo ponto, que é o Anel de Polícrates, que também tem uma estrutura narrativa super, super, super interessante. Nós temos, é quase um teatro, né? Parece um texto dramático, porque a gente tem aqui dois personagens, o A e o Z, né? Que estão conversando sobre um terceiro personagem que se chama Xavier. Então, eles têm visões muito diferentes, diametralmente diferentes, sobre o Xavier. O A tem uma visão, o Z tem outra, que é o oposto. E até interessante aqui a simbologia, ó, a primeira e a última letra do alfabeto. Então, a gente ter, né, esses opostos conversando com visões opostas, né? Uma figura muito interessante aí que Machado traz sobre, né, a forma como as pessoas veem as coisas, né? O que eu vejo bom, você pode ver ruim, né? O que é para mim, não pode ser para você. Então, a gente tem aqui isso em O Anel de Polícrates. Nosso próximo conto é o Empréstimo. Depois de O Empréstimo, nós temos um conto muito famoso de Machado de Assis, né, que é A Sereníssima República, que tem como subtítulo Conferência do Cônego Vargas, e é muito interessante porque a gente tem aqui a Sereníssima República sendo um retrato do início do movimento republicano no Brasil. Nós estamos aqui na data de publicação de papéis avulsos há poucos anos, né, do acontecimento que foi a proclamação da República, e é interessante nós vermos aqui a visão de Machado sobre o movimento republicano. Ele compara a República e os políticos a aranhas. Olha só que interessante aí uma visão política de Machado de Assis, dessa política do século XIX. Então, é muito legal que a gente tenha esse contato com a história do jeito que ela estava acontecendo, né? Porque a gente pega um livro de história e vai estudar a história do Brasil, a gente vê ela sob um olhar do historiador, que é um homem desse tempo aqui que a gente está. Ele fez estudos, ele analisou documentos, ele estudou a fundo várias obras e tal. Mas é muito, muito, muito diferente nós vermos, né, essa história dos olhos de quem a viveu naquela época. E é isso que a gente tem aqui com Machado de Assis. O próximo ponto é O Espelho, um esboço de uma nova teoria da alma humana, é o subtítulo. E sobre o espelho, eu vou pedir para você, né, ir no nosso Instagram, @nota1000passapasso. Nós fizemos uma live lá sobre esse conto, né, uma história super interessante, né? Tem um pezinho aqui no realismo fantástico já, então o Machado já estava ensaiando, né? Como eu disse para vocês, a gente tem aqui características que nós vamos encontrar em Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? O espelho tem aí uma coisa um pouco surreal, uma coisa um pouco, né, diferente, e a gente tem a mesma coisa, não do mesmo jeito, mas o fato de ter coisas que não podem ser explicadas pela nossa inteligência humana, né? E a gente tem isso em Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo. Então, é o fato de nós termos aí coisas meio sem explicação, que fogem da ciência, que fogem do normal, né? A gente tem, então, isso presente na obra do Machado, não só em O Espelho, não só em Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas a gente vai ter contato, né, um pouco com essas realidades diferentes aqui na obra machadiana. Então, nos siga lá no nosso Instagram, @nota1000passapasso. Se você ainda não segue, nos siga. Se você ainda não segue aqui no nosso canal também, né, ativa o sininho da notificação, se inscreve, compartilha esse vídeo com seus amigos. A gente, né, vai continuar dentro desse projeto aqui de literatura no vestibular, a gente não vai parar agora. Então, né, continue aqui com a gente, né, para que você fique aí por dentro de tudo que vai cair nos vestibulares no Brasil. Então, veja nossa live sobre o espelho, tem uma análise mais aprofundada do enredo, do conto, né? E é interessante aí que você tenha contato com essa história,
tá? O próximo conto, então, é Uma Visita de Alcibiades, que também tem um pezinho aí, um negócio fantástico, né? Que tem como subtítulo Carta do Desembargador versus ao chefe de polícia da corte, né? É uma carta, né? É um gênero textual carta, e é interessante que a história, né? Que esse nosso protagonista vai contar que ele teve uma visita de Alcibiades. Quem foi Alcibiades? Né? Um ateniense aí da época da antiguidade, volta do passado e vem aqui para o presente, né, dessa história, e aí ele tem um choque de realidade quando ele vê o mundo no futuro, né, no futuro dele, né? Então a gente tem aqui uma história muito, muito, muito interessante, né, um contato aqui com a antiguidade, com os elementos da mitologia, com esse choque, né, entre o passado, um passado tão remoto, e esse presente aqui que para nós é passado, né? Então, a gente tem aqui essa confusão de tempos e como Alcibiades vai encarar aí, né, essa realidade, né, um pouco diferente. O nosso próximo conto é Verba Testamentária, né, que também conta a história de um homem muito chato, muito ranzinza, que não gosta de ninguém. E esse é o último conto, é o conto que encerra o livro. Então a gente vai ter aqui, né, o fechamento de Papéis Avulsos com um protagonista um pouco difícil de engolir, né? Um pouquinho aí chato, intransigente, que não tem nenhum amigo. E quando ele morre, né, ele deixa aqui esse testamento e a gente tem que ler para saber o que é que está no testamento, certo, gente? Então, esses 12 contos compõem essa coletânea, né, Papéis Avulsos. Fique atento, né, às características narrativas, principalmente aos elementos em comum que eles têm, né, como o Machado disse lá na advertência. Parece, né, uma brincadeira o nome Avulsos, mas eles não são avulsos, eles têm aí um fio que os conecta, principalmente nas temáticas, né, como se eles fossem, então, como ele mesmo diz, parentes que são chamados à casa para jantar pelo pai. Então a gente vai ter aí mesmo, né, essa confluência de temas de narrativas, de estruturas narrativas que vão então fazer parte dessa obra Papéis Avulsos de Machado de Assis. A gente volta a falar sobre Machado de Assis em Quincas Borba, que é um dos seus romances, né, mais significativos dentro dentro do realismo, e a gente ainda volta a falar também de Machado de Assis em uma crônica que vai aí entrar na nossa lista, tá bom? Então, mais uma vez, né, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal e também nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, @Nota1000 Passo a Passo e no nosso Facebook. E até a próxima!